Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Ambiental. Meu nome é Romeu Tomé, sou professor de Direito Ambiental. Vou tratar dos principais pontos dessa disciplina, os pontos mais relevantes para a atuação prática, para os concursos públicos. E vamos começar falando do objeto de estudo do direito ambiental, que é o conceito de meio ambiente. Então, a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, o direito vem se preocupando cada vez mais com as questões ambientais pelo próprio contexto histórico em que vivemos. As constituições anteriores, a de 88, não tratavam de proteção ambiental. A partir da década de 70, com a Conferência de Estocolmo, na Suécia, primeiro grande encontro internacional sobre o tema, os países começam a se mobilizar no sentido de internalizar aqueles princípios do direito ambiental, as suas normas internas, seu ordenamento jurídico interno. Então, as constituições refletem o contexto histórico de cada época e é por isso que a proteção do meio ambiente aparece na nossa Constituição de 88. Então, vamos tratar muito da parte constitucional ambiental, da parte principiológica nesse início, nessas primeiras aulas, mas antes disso, vamos falar um pouquinho, então, como eu disse, do conceito de meio ambiente, né, o objeto do nosso estudo. O meio ambiente como um bem jurídico protegido aí na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Meio ambiente, naquela ideia do que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas por todos os lados, o que é envolvente, o sítio, o espaço, o recinto, é o que normalmente entendemos como meio ambiente. Mas o importante é que conheçamos também o conceito legal de meio ambiente, a Lei 6931, a Lei 6938 de 81, na tela, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua no artigo 3º, inciso 1, o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então vejam nesse conceito legal aí da tela que o legislador conceitua como meio ambiente essa interação física, química e biológica. Já em algumas provas de concurso público, esse conceito foi questionado pelo examinador da seguinte forma, numa assertiva verdadeira ou falsa. Meio ambiente é o conjunto de elementos bióticos e abióticos. Certo ou errado, hein, gente? Elementos bióticos mais elementos abióticos. Alternativa correta, verdadeira. Por quê? Olha no conceito aqui na tela. Ordem física, química e biológica. Elementos com vida e elementos sem vida. Interação de elementos com vida, bióticos, com abióticos. É o que está aí na nossa lei, ó. Leis, influências e interações de ordem física, química e biológica. Então, essa interação de elementos bióticos com vida e abióticos forma o meio ambiente, e é essa previsão que está na Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esse é o conceito legal que é importante que seja conhecido. Os examinadores e nas provas de concurso gostam muito. Agora, além do conceito legal, é interessante analisar uma classificação que surgiu a partir de um julgado do Supremo Tribunal Federal que classificou o meio ambiente. Como assim classificou o meio ambiente? É para podermos entender que o meio ambiente não é apenas o meio ambiente natural. Porque a tendência de todos nós, quando pensamos em meio ambiente, é pensar em floresta, em recurso hídrico, na água, nos animais, então na fauna, na flora, nos recursos hídricos. Isso é meio ambiente? Obviamente que é meio ambiente natural. Mas não é só isso. O conceito de meio ambiente, a partir da Constituição de 88, deve ser analisado de forma mais ampla. E essa amplitude aparece aí nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então vejam aí na tela a classificação do meio ambiente
de acordo com esse julgado, e que está consolidado também aí na doutrina do direito ambiental. Meio ambiente natural, ou também chamado de físico, é constituído pelo solo, água, ar, flora e fauna. Muito bem, normalmente a gente fica restrito ao meio ambiente natural quando pensamos nesse conceito. Mas como eu disse, nessa classificação, percebemos a amplitude do conceito de meio ambiente e temos aí na letra B o meio ambiente cultural, também previsto lá no artigo 215 e 216 da Constituição, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. Então vejam que isso também integra o meio ambiente cultural. A gente poderia incluir aqui também o espeleológico. O que seria o patrimônio ou meio ambiente espeleológico? Analisa o quê? O que está inserido aí nesse conceito? As cavernas, né? Cavernas, cavidades subterrâneas. Então, o patrimônio espeleológico tem relação com grutas e cavidades. Isso em estados brasileiros que têm a vocação mineral, de exploração minerária, é muito importante a análise, por exemplo, no licenciamento ambiental, se haverá algum tipo de dano ao patrimônio espeleológico, ao patrimônio arqueológico, que pode estar também dentro dessas grutas e cavidades, porque imagina a utilização de explosivos para se chegar a uma jazida mineral. Se não for feito um estudo ambiental completo daquela área, um explosivo desse pode destruir um patrimônio arqueológico, um patrimônio espeleológico. Então, nos estados com vocação mineral, como Minas Gerais, como Pará, esses estudos de cavidades no licenciamento ambiental são muitíssimo importantes. A gente vai analisar mais à frente o licenciamento ambiental, o conceito de licenciamento, mas obviamente que você já tem essa noção, né, do licenciamento como um consentimento do poder público para o início de determinada atividade econômica. Então, para que haja o início dessa atividade, o empreendedor deve primeiro apresentar ao órgão ambiental estudos ambientais relacionados à sua atividade. Então, esse patrimônio cultural também é protegido pela Constituição e deve ser analisado antes do início de um empreendimento, se houver algum impacto, algum dano ao patrimônio espeleológico, ao meio ambiente cultural. Além do meio ambiente natural e cultural, temos na letra C o meio ambiente artificial, consubstanciado no conjunto de edificações, espaço urbano, equipamentos públicos, ruas, praças, áreas verdes, etc. Aqui, pessoal, fica muito nítido a transdisciplinariedade do direito ambiental. Então, a gente está nessa primeira aula introdutória sobre o direito ambiental, o conceito de meio ambiente. O direito ambiental é muito interdisciplinar e transdisciplinar. O que significa isso? Ele é interdisciplinar porque ele tem um contato direto com praticamente todas as disciplinas do direito. Então, vamos imaginar aí o contato do direito ambiental com o direito constitucional. O artigo 225 da Constituição traz lá o capítulo do meio ambiente na Constituição de 88. Então, a parte constitucional ambiental está na Constituição, um capítulo próprio sobre o meio ambiente. Qual seria a relação do direito civil com o direito ambiental? A responsabilidade civil. Quem causa um dano ao meio ambiente é obrigado a reparar. Lá no direito civil nós estudamos, quem causa um dano a um terceiro é obrigado a reparar. Quem causa o dano ao meio ambiente, que é um bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento, também é obrigado a reparar esse dano, reparar o meio ambiente degradado, né, na verdade. Qual seria a relação do direito ambiental com o direito penal? Crimes ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, tipifica uma série de condutas que são consideradas crimes ambientais. Nós vamos estudar algumas delas. Direito administrativo e direito ambiental. O licenciamento ambiental, que eu acabei de falar, um consentimento do poder público, do órgão ambiental,
para o início de uma atividade. Então, o órgão ambiental competente, o IBAMA, os órgãos ambientais estaduais, eles estão ligados à estrutura administrativa do poder público e eles vão conceder ao empreendedor aquela licença para o início de uma atividade. Então, é uma ligação direta aí com os temas do direito administrativo, as infrações administrativas ambientais, a aplicação de multa pelos órgãos ambientais decorre do poder de polícia da administração, que vocês estudam lá no direito administrativo. Então, vejam o amplo contato que o direito ambiental tem com as outras disciplinas do direito. Então, essa é a interdisciplinariedade, e na medida que nós formos avançando nos temas, eu sempre vou procurar fazer essa conexão, porque, obviamente, fica muito mais fácil da gente compreender esses temas que a gente já conhece, já estudou em outras disciplinas, e trazer aqui para as questões ambientais. Mas, além de interdisciplinar, o direito ambiental, ou as questões ambientais, são transdisciplinares. Elas estão em contato com outras ciências, que não a ciência jurídica. Então, imagina um caso concreto, dentro do direito ambiental, de supressão de vegetação. Vai precisar ali, para entender o tipo de vegetação suprimida, o tipo de solo, vai precisar de um biólogo, de um engenheiro florestal, em algumas situações, um urbanista, né, se for uma questão urbana. Então, vejam que o caso concreto vai demandar, além das questões jurídicas, questões e conhecimentos de outras ciências. Então, falando um pouco dessa característica do direito ambiental, a gente volta aqui à letra C, porque ela tem muito contato com o direito urbanístico, nessa interdisciplinariedade. O meio ambiente artificial trata do meio ambiente urbano, das questões urbanas que o direito urbanístico normalmente regulamenta. Então, o meio ambiente artificial também está inserido aí nesse conceito de meio ambiente. E, por último, na letra D, meio ambiente do trabalho. Previsto lá no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, o 200, inciso 8º, fala expressamente meio ambiente do trabalho, por isso que ele entra nessa classificação também. Então, integra a proteção do homem, do ser humano, no seu local de trabalho. Aqui está relacionado à dignidade, à segurança do trabalho, do trabalhador. Se a gente for pensar uma exploração de atividades minerárias, quem trabalha ali naquela mina, ou quem trabalha numa barragem de rejeito, a segurança do trabalho, a segurança daquele trabalhador está ligada aí à exploração dessa atividade minerária, desse bem, desse recurso natural, e está ligada aqui ao meio ambiente do trabalho, que também é uma das classificações de meio ambiente. Então, pessoal, percebam que o meio ambiente, e a gente viu há pouco o conceito de meio ambiente lá na Lei 6938 de 81, que é a relação de elementos bióticos e abióticos, né, com vida e sem vida, que nessa classificação aqui usada pelo STF, também que é muito cobrada nas provas, ele traz ainda mais essa amplitude. O meio ambiente não é só o meio ambiente natural, a fauna, a flora, o mico-leão-dourado, a ararinha do papo amarelo, não. Além do meio ambiente natural, a gente tem aí na tela o meio ambiente cultural, artificial e do trabalho. Então, atenção aí para as provas, para sempre fazer essa conexão com o conceito ou a classificação mais ampla de meio ambiente. Certo, pessoal, até aí? Maravilha. Outro ponto, já que estamos tratando desses conceitos iniciais, é importante chamar a atenção para não confundirem o conceito de meio ambiente com o conceito de biodiversidade. Biodiversidade também é um termo muito utilizado aí nas normas jurídicas, e há normas jurídicas específicas sobre biodiversidade, mas há quem confunda a biodiversidade com o meio ambiente. São distintos, né? Olha aí na tela, biodiversidade, também conhecida pela expressão diversidade biológica, significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.
Então, pessoal, aqui a gente está tratando de organismos vivos de todas as origens. Qual que é a diferença, então, de biodiversidade para o meio ambiente que a gente viu anteriormente? O conceito de meio ambiente é mais amplo. Nós não vimos que o conceito de meio ambiente relaciona elementos bióticos com elementos abióticos, elementos com vida e sem vida? Aquele conjunto forma o meio ambiente, é um conceito mais amplo. E dentro desse conceito mais amplo está a biodiversidade, que trata de organismos vivos. Então a biodiversidade é mais específica. O meio ambiente é mais amplo, que trata não só da biodiversidade, mas do contato de elementos com vida e sem vida, bióticos e abióticos. Então fiquem atentos a essa diferença conceitual, porque vocês vão ver na Constituição, nas normas ambientais, tanto a expressão meio ambiente como a expressão biodiversidade, e que são distintas. Eu trago aí agora uma decisão, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, sobre o tema. Então está aí na tela. Daí a conclusão de que a proteção ambiental correlaciona-se diretamente com a qualidade de vida dos moradores do bairro. Também a legislação federal agasalha essa hipótese, visto reconhecer que o conceito de meio ambiente encampa o de loteamento, paisagismo, estética urbana, numa relação de continência. Destaca-se o teor do artigo 3º da Lei 6938 de 81. Então vejam que nesse julgado, além do julgado do STF, que trouxe a classificação de meio ambiente, nesse julgado do STJ, ele fala expressamente do loteamento, paisagismo e estética urbana dentro do conceito de meio ambiente. Então está falando aqui do meio ambiente artificial nesse conceito mais amplo que a gente viu. Certo, pessoal? Então há alguns julgados confirmando esse entendimento, essa análise mais ampla desse conceito de meio ambiente a partir da Constituição de 88. E aí na tela, uma questão de concurso também sobre esse tema, nesse caso aqui da Magistratura Federal. O objeto de proteção do direito ambiental concentra-se nos fatores bióticos e abióticos, que devem ser tratados isoladamente, pessoal, ou em conjunto? Errada, né? Devem ser tratadas conjuntamente. Fatores com vida e sem vida devem ser tratados conjuntamente, por se tratar dos elementos do conceito de meio ambiente. Então, eles não são tratados isoladamente, mas conjuntamente, por isso que a questão está incorreta. Certo, pessoal? Então, esse conceito de meio ambiente, conceito de biodiversidade, a classificação do meio ambiente são muito importantes para essa análise inicial e para a gente alinhar esse entendimento, para a gente poder avançar agora e aprofundar em outros temas importantes, como os princípios do direito ambiental. Então, assim como outras disciplinas do direito que vocês estudam, já estudaram, que tem princípios próprios, princípios específicos, aqui no direito ambiental também há princípios importantes, consolidados no ordenamento jurídico nacional, em tratados internacionais. Então vamos passar pelos principais princípios do direito ambiental e ver o que eles significam e como eles vão nortear a elaboração, a aplicação e execução das normas ambientais. Então, nosso próximo tema já está aí na tela, princípios do direito ambiental. E vamos tratar agora de um princípio que está muito falado aí nos últimos anos. Uma expressão muito utilizada, que é desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. O que significa isso, hein, pessoal? Desenvolvimento sustentável. Eu estava falando aí que desde a década de 70, quando os países se reúnem pela primeira vez para tratar de questões ambientais, surge a ideia de que o crescimento econômico, a utilização dos recursos naturais precisa continuar acontecendo, mas de forma equilibrada com a proteção do meio ambiente. Os países chegam à conclusão que não dá para tratar mais o meio ambiente como era tratado lá na Revolução Industrial,
em 1850, 1860, sem nenhum tipo de proteção, né? Apenas aquela visão utilitarista dos recursos naturais, que não dava mais, né? Porque os impactos sobre o meio ambiente já estavam causando impactos negativos sobre a saúde humana. Então, teve sérios problemas na década de 60, com repercussões internacionais, como o caso da Baía de Minamata, no Japão, que foi uma contaminação da água do mar com resíduos que continham mercúrio. Então, aquele mercúrio contaminou os peixes, que contaminou os gatos que se alimentavam do peixe, e depois contaminou os pescadores que se alimentavam também dos peixes. E as crianças lá em Minamata, no Japão, começaram a nascer com uma série de deformidades em decorrência da contaminação com mercúrio. Então, houve uma repercussão internacional sobre esse impacto negativo sobre o meio ambiente, suas repercussões à saúde humana, e uma série de outros eventos na década de 60 e 70 fizeram com que os países se reunissem para falar: ó, a gente precisa continuar a usar recursos naturais, mas essa utilização deve ser de forma equilibrada, com maior proteção do meio ambiente. Então surge a ideia de compatibilizar crescimento, desenvolvimento com proteção ambiental. Então, aí 2 pilares desse princípio do desenvolvimento sustentável. Então, vamos falar dele aí agora. Os 3 pilares, os 3 pilares já estão aí na tela, que é o crescimento econômico, com proteção ambiental e com equidade social. Então, esse é o tripé do princípio do desenvolvimento sustentável, a base aí para a gente tratar desse tema. Então, crescimento econômico com proteção ambiental nós já falamos um pouco, mas como que entra aí a vertente social? O que significa essa equidade social dentro do princípio do desenvolvimento sustentável? Bom, aqui eu vou trazer um exemplo, que acho que fica mais fácil a gente compreender, né? Um exemplo num caso concreto, para a gente poder analisar se há, nesse exemplo, ou não, desenvolvimento sustentável. Imagina que uma siderúrgica está funcionando a todo vapor, uma atividade de siderurgia funcionando bem economicamente, sem nenhum tipo de problema. Ela retira a madeira que ela precisa retirar de uma área autorizada pelo órgão ambiental. Então, ela protege as áreas de reserva legal, de floresta que precisam, e suprime a vegetação de onde pode ser suprimida. Mas imagina que lá tem um forno, tem fornos para a produção do carvão, próximo àquela atividade, que utiliza trabalho escravo e infantil. Trabalho escravo e infantil nos fornos de produção de carvão. Será que essa atividade, desse exemplo, é sustentável? Olha aí na tela. No nosso exemplo, tem crescimento econômico? Tem, né? A siderurgia está funcionando a pleno vapor. Tem proteção ambiental? No exemplo que eu trouxe, tem. Ela tem autorização do órgão ambiental, protege a área e retira a madeira de onde pode ser retirada. Mas com trabalho escravo infantil, a gente poderia falar que essa atividade é sustentável? Implementa o princípio do desenvolvimento sustentável? Obviamente que não. Então vejam como que a vertente social também está inserida nesse princípio. Então os 3 elementos têm que aparecer simultaneamente. Se falta um desses elementos, não se fala mais em sustentabilidade. Se não houver o crescimento econômico, ou se não houver a proteção ambiental, ou se não houver a equidade social, não se pode falar em desenvolvimento sustentável. E vejam, pessoal, esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele está expresso na Constituição de 88? Não está. Então, ele decorre de onde? Da interpretação, né, da hermenêutica constitucional, da interpretação de alguns artigos que exatamente nos possibilitam identificar esses 3 pilares e a necessidade de harmonia entre eles. Vamos então entender como que aparece na Constituição? Tecnicamente, né, como aparece o desenvolvimento sustentável, como pode ser feita essa interpretação de alguns artigos da Constituição para a gente extrair essa ideia de sustentabilidade. Obviamente que esse princípio vai aparecer lá no 225 da Constituição, é o capítulo do meio ambiente, mas antes do 225 ele aparece também. Então está aí na tela. Vamos começar lá pelo 170 da Constituição de 88.
da ordem econômica e financeira. O capítulo 1, que fala dos princípios gerais da atividade econômica, traz no caput: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. Então vejam que desses três primeiros, dois já estão aí negritados e destacados em verde, porque para muitos autores do direito constitucional ambiental, eles já representam um desenvolvimento sustentável. Propriedade privada. A propriedade está garantida pela Constituição, o proprietário pode e deve explorar sua propriedade, obviamente de maneira lícita, e obter lucros com essa exploração. Então a propriedade privada está ligada a qual daqueles elementos que nós vimos do desenvolvimento sustentável? Ao crescimento econômico. Então a propriedade privada está garantida. Imagina uma propriedade rural, uma fazenda, né, uma propriedade rural. Aquela propriedade está garantida, o proprietário pode explorar com atividades lícitas, buscar seu lucro, né, o seu ganho econômico ali com aquela exploração, desde que ele também cumpra a função social da propriedade. Já está aí no inciso 3 aí na tela. Função social da propriedade. Ou a função socioambiental da propriedade. Por quê? Enquanto o proprietário está explorando a sua fazenda, a sua propriedade rural, imagina que lá, dentro dessa propriedade, exista uma nascente. Tem uma nascente de água. Então, aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, imagina que tem uma nascente de água naquela propriedade. O que o Código Florestal fala? Que 50 metros de raio, né, ao redor daquela nascente, tem que ter vegetação nativa. É uma área de preservação permanente, uma APP. Nós vamos ver isso lá no Código Florestal. Então, em volta da nascente, tem que ter vegetação nativa, colocando as árvores aqui. Portanto, aquele proprietário rural vai poder explorar essa área, vai poder suprimir a vegetação nativa em volta da nascente para plantar cana-de-açúcar ou criar gado? Não vai. Então, há uma limitação administrativa, há uma limitação ao uso em volta da nascente. Mas uma limitação com base em quê, pessoal? Por que a vegetação em volta da nascente é protegida? Para proteger o recurso hídrico que está ali na nascente. E aquela água que está ali não é só do proprietário rural. Aquela água que está ali vai para o subsolo, vai para o lençol freático, vai abastecer uma cidade que está ali perto, vai abastecer uma outra fazenda que está do lado do vizinho. Então a água não é daquele proprietário rural. A água é um bem de interesse difuso de toda a coletividade. Então, quando o Código Florestal fala que não se pode suprimir a vegetação em volta da nascente, ele põe uma limitação ao uso daquela propriedade privada. Vocês concordam? É uma limitação ao uso, mas com base num princípio constitucional, que está aí, que é a função social da propriedade ou a função socioambiental da propriedade. Então, é preciso equilibrar o uso econômico da propriedade privada que está garantida com a proteção ambiental da nascente, da vegetação em volta da nascente. Isso então, a propriedade privada, a gente falou, está ligado ao pilar econômico e a função social da propriedade. Nesse nosso exemplo, a função ambiental. Proteger o recurso hídrico que está ali, a nascente. Então, vejam dois pilares aí da propriedade, dois pilares aí do princípio, né, do desenvolvimento sustentável, a propriedade privada e a função social da propriedade, representando dois pilares daquele princípio, o econômico e o ambiental. Então vejam, o princípio de desenvolvimento sustentável não aparece de forma expressa no 170, por exemplo, mas dessa interpretação de propriedade privada e função social da propriedade, podemos sim extrair essa ideia de equilíbrio entre o econômico, o ambiental, e mais adiante nós vamos ver também em relação ao social, a questão da equidade social.
Certo até aqui, pessoal? Nós vamos continuar falando dos princípios do direito ambiental, a gente vai continuar falando aí do desenvolvimento sustentável, ainda há muito a se falar sobre o desenvolvimento sustentável, porque ele é o princípio mãe, vamos dizer assim, do direito ambiental, todos os outros, de certa forma, estão conectados a ele, então nós vamos ficar mais tempo aí falando do desenvolvimento sustentável, para depois entrar nos princípios específicos, como prevenção, precaução, poluidor-pagador. Então a gente continua aí na sequência. Até lá. Fala, pessoal, vamos continuar analisando os princípios do direito ambiental. Então a gente está falando do princípio do desenvolvimento sustentável, e aí na tela estão os 3 pilares que nós já conhecemos: o crescimento econômico, a proteção ambiental e a equidade social. E vemos lá no 170 da Constituição, num capítulo da ordem econômica e financeira, os 3 primeiros incisos, né, sendo o 2 e o 3 já analisados: propriedade privada e função social da propriedade. Então, aqui mesmo no 170, a gente pode ainda extrair outros elementos para formar esse conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Vamos ver aqui no 170 os outros princípios da ordem econômica. Olha que interessante o inciso 6, que já está destacado. É princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente. Olha que interessante, né? E como isso é importante, estudado lá no direito econômico ambiental. Então, pessoal, um capítulo da Constituição que trata da ordem econômica tem como um princípio a defesa do meio ambiente. Olha o desenvolvimento sustentável aí. É um capítulo que incentiva a produção, que protege a propriedade privada. Está tudo protegido, você pode desenvolver, você vai ser incentivado a isso, vai haver um fomento à produção, mas um dos princípios da ordem econômica é a defesa do meio ambiente. Então a Constituição está determinando que haja uma harmonia entre o crescimento econômico, a defesa do meio ambiente e a equidade social, que aparece inclusive aí na tela no inciso 7º. Redução das desigualdades regionais e sociais. Então aqui também a equidade social está presente aí no inciso 7º do 170. Então, pessoal, veja que o 170, o primeiro capítulo aí da ordem econômica e financeira, dele nós já podemos extrair esse conceito. Então não lembre de desenvolvimento sustentável só lá no capítulo do meio ambiente, que é o 225. O capítulo do meio ambiente da Constituição de 88 e a ideia de sustentabilidade vai permear todos os demais capítulos da Constituição. Essa é a diferença na parte ambiental que tem a Constituição de 88 em relação às constituições anteriores. As constituições anteriores não falavam de proteção ambiental, de uso equilibrado dos recursos naturais, não falavam nada disso. A de 88 fala e traz um capítulo sobre o meio ambiente que vai permear os demais, inclusive o 170, que fala da ordem econômica e financeira. Então, esse equilíbrio a gente pode extrair daqui. Além do 170, pessoal, olha aí na tela que interessante, um outro artigo da Constituição, que é o 186, e ele fala da função social da propriedade rural, traz os requisitos da função social. Então, ele fala: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, todos têm que aparecer ao mesmo tempo, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1, aproveitamento racional e adequado. Então, a propriedade rural deve ter um aproveitamento racional e adequado. Isso está ligado a qual dos pilares, hein, gente? Do desenvolvimento sustentável. Vamos pôr aí na frente? É o econômico, né? Porque se a propriedade rural não tiver um aproveitamento adequado, o que pode acontecer com ela? Se for uma terra improdutiva, desapropriação para fins de reforma agrária. Vocês não estudam isso lá no constitucional, no direito administrativo? Então, aquela propriedade rural deve ser efetivamente utilizada. Deve ter um aproveitamento. Então, a Constituição está incentivando a parte econômica aqui. Olha o inciso 2 aí na tela. Outro requisito para que a propriedade rural cumpra uma função social: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. É o pilar ambiental. Então, a Constituição está falando no inciso 1, tenha um aproveitamento adequado da propriedade rural, né? O 186 fala da propriedade rural,
tem um aproveitamento adequado, econômico dessa propriedade, mas preservando o meio ambiente. Olha o segundo pilar do princípio do desenvolvimento sustentável. Aqui está muito claro, né? Talvez mais claro que lá no 170. Vamos continuar? Vamos ver o inciso 3? 186 da Constituição, inciso 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Então, a propriedade rural tem que observar a CLT, por exemplo. Pode ter trabalho escravo e infantil lá na fazenda, na propriedade rural? Óbvio que não, né? Tem que respeitar a CLT, é a vertente social. Então, veja os 3 pilares de forma muito clara, né, gente? A propriedade rural tem que ter exploração, atividade econômica, tem que preservar o meio ambiente e tem que respeitar a CLT e tem que respeitar as questões sociais, as garantias sociais previstas na Constituição e nas normas específicas de trabalho. E o inciso 4, por fim, fala de exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Mas o que no 1, 2 e 3 é que interessa mais para a gente, né? Para a gente poder identificar esses 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Certo aí, gente? Viram no 170 essa ideia de desenvolvimento sustentável, agora no 186 de forma muito clara, e finalmente no 225, que é o capítulo do meio ambiente na Constituição. Está aí na tela. Ele tem vários parágrafos e vários incisos, mas aqui para a gente só o caput vai ser suficiente para identificar o desenvolvimento sustentável. Em breve vocês vão estar decorando aí o 225, de tanto nós vamos falar dele. Então ele fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, destaquei já alguns pontos aqui no 225, já estão negritados aí, que a gente já vai, além dos princípios, já podendo ir falando também da parte constitucional ambiental. Então, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Esse todos já dá a ideia aqui de um interesse difuso, o meio ambiente como interesse de toda a coletividade. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, um meio ambiente saudável, para muitos autores é o equilíbrio entre aqueles 3 pilares, o ambiental, o econômico e o social. Além disso, eles falam que para que haja um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente saudável, é preciso que a utilização dos recursos naturais, que é necessária para a manutenção da qualidade de vida humana, seja feita de forma a proteger o meio ambiente. Então, esse equilíbrio, né, o meio ambiente equilibrado, vai surgir apenas se houver a harmonização entre utilização e preservação ambiental, sem esquecer da equidade social. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, pessoal, tem uma expressão importantíssima, preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Está ligada ao que alguns autores até trazem como um outro princípio, o princípio da equidade intergeracional. Acho que eu tenho essa expressão, trouxe até na próxima tela aqui. Alguns autores trazem como princípio, mas a gente pode entender também como dentro da ideia de desenvolvimento sustentável. E essa expressão já foi usada pelo STF em alguns julgados. O que é a equidade intergeracional? A equidade entre gerações, entre as presentes e as futuras gerações. Então, o único ponto da Constituição que fala de presentes e futuras gerações é o capítulo do meio ambiente, aí no caput do 225. E em matéria ambiental isso é muito importante, né? Porque quando a Constituição fala da preocupação também com as futuras gerações, ela fala, ó, a gente precisa usar o recurso natural, mas de forma equilibrada. Porque como é que vão ficar as futuras gerações? Quem virá lá na frente vai ter
recurso natural suficiente para eles? O clima vai estar equilibrado? Vai estar estabilizado? Então, a gente precisa usar hoje pensando nessas gerações futuras. E só equilibrando utilização com preservação ambiental, que é o desenvolvimento sustentável, é que as futuras gerações terão chance adiante, né, de sobrevivência e qualidade de vida. Então, essa ideia de equidade intergeracional é muito importante aqui na parte ambiental e na Constituição de 88 de uma maneira geral, né? E interessante que nos filmes de documentários sobre meio ambiente, sobre proteção ambiental, a gente vê muito essa ideia, né? Aquela ideia de que, vou imaginar que se daqui 200 anos o planeta esteja superaquecido, sem a mínima condição de sobrevivência, e aí a pessoa, lá, o seu tataraneto que estiver lá, vai falar, olha lá, no início do século XXI, vocês já sabiam do problema. Por que vocês não fizeram nada lá no século XXI, no início do século, quando já sabia que a emissão de carbono, por exemplo, aumentava a temperatura do planeta? Então, a pergunta que vai ser feita daqui a 200 anos, mas que precisa ser respondida hoje. Esse é o contato intergeracional em matéria ambiental. A gente precisa responder hoje, ter as ações ambientalmente adequadas hoje, para lá na frente não sermos questionados das ações que tomamos atualmente, né? Então, essa ideia de equidade intergeracional é muito presente nos filmes e documentários sobre proteção do meio ambiente. Certo, pessoal? Desenvolvimento sustentável, equidade intergeracional. Entendido aí? Maravilha. Então, podemos ir adiante e nós vamos falar aqui na sequência de dois princípios. Nós vamos precisar comparar esses dois princípios, que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Qual que é a ideia aqui desses dois princípios? Evitar que o dano ambiental aconteça. Porque, obviamente, que existem princípios, nós vamos estudá-los, que vão ser aplicados depois que o dano ambiental já aconteceu. Então, lá na frente, a gente vai estudar o princípio do poluidor-pagador. Como o nome está dizendo, quem polui, paga. Quem causa o dano ambiental é obrigado a reparar. Mas, nesse caso, o dano já aconteceu. E é muito difícil reparar dano ambiental de grandes proporções, ou até de médias proporções. Imaginem, e trazendo como exemplo, as tragédias aí de Brumadinho e Mariana, naqueles rompimentos de barragem de rejeito da mineração. 2015 e 2019, que foram aqueles rompimentos. Vocês lembram dos danos socioambientais causados por aqueles rompimentos de barragem e o tempo que se leva para a recuperação daquelas áreas, do rio doce, né, da qualidade do rio, da vegetação que está na sua margem. Isso demora décadas de recuperação. Então, obviamente, quem causou o dano vai ter que reparar. Mas esses princípios que nós vamos estudar agora devem ser aplicados antes que o dano ambiental aconteça. Prevenção e precaução, o nome já traz essa ideia, né? Mas eles têm uma diferença técnica entre eles, por isso que é importante compará-los. Vamos falar então aí, primeiro do princípio da prevenção? Então está aí na tela. Então o objetivo, que vai ser o mesmo da precaução, o objetivo da prevenção, evitar ou mitigar, diminuir os impactos negativos de determinada atividade sobre o meio ambiente. E o pulo do gato, pessoal, está aqui, para as provas de concurso, para aplicação desses princípios. Está aqui, ó. Quando é aplicado no princípio da prevenção, existe uma certeza científica em relação aos impactos negativos de uma determinada atividade sobre o meio ambiente. Então, aqui nesse caso, já é possível afirmar quais são os efeitos negativos de uma atividade sobre o meio ambiente. Então, se já é possível, se a ciência já conhece esses impactos, devem ser adotadas medidas preventivas. Vamos tentar ver um exemplo aqui, ó. Eu trouxe aí na tela, aqui embaixo, como exemplo, a mineração, já que a gente está tratando de barragem de rejeito, e o EPIA-RIMA. O EPIA é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o seu relatório de impacto ambiental. Então, estudo
prévio de impacto ambiental. Bom, então na mineração, pessoal, vocês concordam que para a atividade minerária, os impactos negativos sobre o meio ambiente já são conhecidos? Já são conhecidos. Já se sabe que vai ter que suprimir vegetação nativa para chegar ao subsolo, para chegar àquela jazida. Já se sabe que vai ter que ter uma lavagem ali do minério de ferro e aquele resto vai ser acumulado numa barragem de rejeito. Talvez tenha que usar explosivo para chegar àquela jazida, vai ter o transporte de minério na área daquela atividade. Então, os impactos já são conhecidos da atividade de mineração. A ciência já identificou, já explica quais são esses impactos. Então, pode o órgão ambiental competente, antes de dar a licença ambiental para aquele empreendimento, exigir deles medidas preventivas. Aí o princípio da prevenção. Por isso que um empreendimento vai apresentar estudos ambientais, ou estudo prévio de impacto ambiental que eu coloquei aqui. Ó. Por que esse estudo chama estudo prévio? Esse estudo está lá na Constituição, nós vamos estudar em breve. O estudo prévio de impacto ambiental tem esse nome porque ele é prévio a quê? Ele antecede o quê? Ele antecede o início de uma atividade impactante sobre o meio ambiente. Então, antes do órgão ambiental conceder a licença, falar, pode começar a funcionar. Antes dela falar isso, previamente, ela vai analisar o estudo feito pelo empreendimento. O que o empreendimento vai falar nesse estudo? Quais serão os impactos dele sobre o meio ambiente? Ó, eu quero começar aqui uma atividade de mineração, mas ali tem uma vegetação que está em cima da jazida, eu vou ter que suprimir essa vegetação e compensar, reflorestar em outro lugar. Eu vou ter que ter uma barragem de rejeito virada ali perto de uma cidade, que está na reta aqui da lama. Agora o órgão ambiental provavelmente não autorizará mais. Ele falou, tem uma barragem aqui que vai ficar virada para o outro lado, não pode ficar virada para aquela cidade mais. Então essa análise, esses estudos são feitos no estudo prévio de impacto ambiental que o próprio empreendedor realiza e leva para o órgão ambiental validar, analisar e lá na frente licenciar o empreendimento. Então olha que interessante, é um estudo prévio porque o próprio empreendedor já conhece os impactos e o órgão ambiental vai poder também exigir dele outras medidas preventivas. Um exemplo simples aqui, mas que dá para a gente identificar. No estudo de impacto ambiental, o empreendedor falou que vai ter que fazer transporte de minério. E todo mundo sabe, a ciência já explica que nesse transporte de minério, ele pode ter uma suspensão, ele pode levantar aquela poeira, aquela fumaça de minério, que vai atingir, por exemplo, uma cidade histórica que está próxima àquela atividade de mineração. Então, aquele minério vai chegar lá, vai causar um dano ao patrimônio cultural, ao meio ambiente cultural daquela cidade. Então, o que o órgão ambiental, já sabendo disso, pode exigir do empreendedor? Colocar uma condicionante na licença ambiental. Falou, você vai ter sua licença se você cumprir, dentre várias condicionantes, essa aqui que eu vou colocar agora para você. Você vai ter que fazer a aspersão, segurar aquela poeira lá no seu empreendimento. Ou com água, ou com produto químico que segure aquela poeira, porque ela não pode chegar, esse resíduo de minério não pode atingir a cidade histórica que está ali do lado. Você vai causar um impacto naquele patrimônio histórico. Então, vejam, é um pedido do órgão ambiental de uma ação de âmbito preventivo para evitar que o dano aconteça, aquele patrimônio histórico. Então, virem voltando aqui para a tela, a ideia de prevenção, do princípio da prevenção é essa, quando já há uma certeza científica. No nosso exemplo, já se sabe que aquela poeira pode causar dano e pode chegar àquela cidade histórica e causar dano ao patrimônio histórico e cultural. Agora, vamos comparar com o próximo princípio, que é o princípio da precaução, que também tem o objetivo de evitar que o dano aconteça. Mas vamos ver a diferença entre eles. Está aí na tela. Então, vamos entrar aqui na precaução. Objetivo idêntico ao anterior. Ao princípio da prevenção, evitar ou mitigar, diminuir os impactos negativos de determinada atividade sobre o meio ambiente. A diferença, eu tinha falado ali que o pulo do gato está aqui, ó. Vocês têm que lembrar para as provas. Quando é aplicada a precaução? Quando não há certeza científica. Aqui é a diferença. Falta de certeza científica em relação aos impactos ambientais de determinada atividade sobre o meio ambiente.
Porque vocês concordam, pessoal, que para algumas atividades a ciência ainda não tem uma resposta sobre os impactos sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente? Em algumas situações, ainda existe uma incerteza científica. É isso que trata o princípio da precaução. Exemplo, vamos ver aí na tela. Vou tentar ilustrar para facilitar a compreensão. OGM, organismo geneticamente modificado. O que é isso, hein, gente? Transgênico. São os transgênicos, vamos resumir aí para os transgênicos. Organismos geneticamente modificados. Então, alimentos transgênicos. Então, é uma grande discussão, já há algum tempo, se o consumo humano, né, o consumo pelo ser humano de alimentos transgênicos traria ou não malefícios à saúde humana, se a plantação de soja, de milho transgênicos afetaria de alguma forma o meio ambiente em que eles estão ali sendo plantados, né, desenvolvidos e o seu entorno. Então, para uma corrente científica, não tem problema nenhum com usar transgênico. Pode usar à vontade, elimina praga, né, muito mais produtivo, que nós já consumimos os transgênicos há muitos e muitos anos, dentro de chocolate, de batata frita, industrializada, tudo isso já contém transgênico e ninguém teve problema nenhum até hoje. Essa é uma corrente. Mas existe uma outra corrente que afirma que, com o tempo, com o passar do tempo, esses problemas vão aparecer. Mutação genética, problema para o meio ambiente, problema para a saúde humana. Então, que conclusão a gente pode tirar, hein, pessoal? Já que tem duas correntes aí científicas sobre o tema. Vamos voltar aqui para a tela. Se tem uma corrente que fala que tem problema usar transgênico e outra corrente fala que não tem problema, que a gente pode afirmar que hoje existe uma incerteza científica. A ciência não explica, né? A gente tem algumas teorias a respeito, mas não tem uma resposta ainda sobre a utilização de transgênico. E aí entra o princípio da precaução. O que esse princípio fala então, pessoal? Na dúvida, vamos liberar, vamos consumir mesmo? Ou na dúvida, vamos restringir ou proibir, né? Ou proibir totalmente, ou restringir uma parte, fazer aos poucos, até que se tenha certeza. É a segunda opção, né? Que se proíba ou se restrinja a produção até que a ciência traga alguma explicação. Então, é isso que fala, efetivamente, o princípio da precaução. Fala, na dúvida, não libere atividade. Ele fala que a falta de certeza científica não é motivo para adiar uma medida, que a medida tem que ser tomada hoje. É por isso que, para o transgênico mesmo, a gente tem uma limitação das áreas de plantação de transgênico. Não pode ser plantado em qualquer lugar, tem que ter um acompanhamento do poder público, né? Exatamente uma restrição em decorrência dessa dúvida, dessa incerteza científica. Um outro exemplo aqui de princípio da precaução, além do transgênico, é a antena de telefonia de celular. Umas anteninhas redondinhas lá em cima que a gente vê espalhada pela cidade. Tem uma corrente científica que fala que essa radiofrequência que sairia daquelas antenas é fator cancerígeno, que pode dar problema de cérebro, né? Câncer de cérebro, de ouvido, enfim. E para outra corrente não tem problema nenhum, pode usar à vontade. Quando a televisão surgiu também falaram que era cancerígeno, que tinha problema e todo mundo está usando aí a televisão. Enfim, há uma incerteza científica. Olha que interessante, com base nessa incerteza, uma lei da Itália, outra lei na Suíça, proibiram a instalação dessas antenas em áreas residenciais e hospitalares. Então vejam, a base foi o princípio da precaução. Porque tem alguma certeza que causa esse problema? Não tem. Mas o que a Suíça e a Itália fizeram? Na dúvida, na falta de certeza científica, proibiu de usar em área residencial e hospitalar. Pode instalar em outras áreas, né? Mas nessas com maior aglomeração, né, e com a sensibilidade ali próxima dos hospitais, não ficou permitida a utilização. Com base nesse princípio. Então veja que os princípios do direito ambiental servem também para nortear decisões judiciais, nortear a elaboração de normas, né, de leis específicas sobre determinados temas. E aí, essa que é a ideia específica da precaução.
Vejam então, pessoal, fiquem atentos, e aí olhando aí, voltando aqui para a tela, quando é aplicada. Aqui é a diferença entre precaução e prevenção, né? E os examinadores adoram isso. Então saibam que uma está baseada na falta de certeza científica, que está aí na tela, a precaução, e a outra está baseada na certeza científica, que é a prevenção. Maravilha? Então já vimos aí 3 princípios muito importantes do direito ambiental: desenvolvimento sustentável, prevenção e precaução. Como eu ia dizendo, prevenção e precaução têm esse objetivo de evitar que o dano aconteça, né? Uma atuação preventiva, seja com a certeza científica ou na falta dela, para evitar o dano ambiental. Agora, e se o dano ambiental acontece? Há princípios aplicáveis? Obviamente que sim. Eu já havia adiantado, vamos voltar aqui para a tela. Princípio do poluidor-pagador, mais um princípio importantíssimo, sempre muito cobrado aí nas provas. Quem polui, paga. Quem causa o dano ao meio ambiente é obrigado a repará-lo. É a base de um tema também muito importante, muito cobrado nas provas, que é a responsabilidade civil por dano ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental. Agora, pessoal, aproveitando aí a tela, quem paga pode poluir? A gente falou que quem polui, paga, né? Agora pode ser quem paga pode poluir? O que vocês acham? Quem paga pode poluir? Obviamente que não. Por que não pode ser quem paga pode poluir? Porque poluir é um ilícito ambiental. É crime ambiental lá na lei de crimes ambientais. Então não pode existir um princípio jurídico que autorize a poluição mediante pagamento, né? Não pode poluir. Então a ideia é que não pode poluir. Se por acaso você poluir, você vai pagar. Então a ideia do poluidor é essa, né? A única correta. Quem polui não pode poluir, mas se você poluir, você vai pagar, você vai reparar o meio ambiente degradado. É a única interpretação possível aqui para essa expressão. Então, eu coloquei na tela um conceito resumido, né, do poluidor-pagador, instrumento econômico que exige do poluidor, uma vez identificado, suportar as despesas de prevenção, de reparação e de repressão dos danos ambientais. Então, 2 acepções ou interpretações para esse princípio. Uma primeira é de reparação, é a mais óbvia que nós falamos até agora, né? Quem causa o dano é obrigado a reparar. Corretíssimo. E outra possibilidade é no sentido preventivo. Pagar para evitar que o dano aconteça também é poluidor-pagador. Então, pagar para evitar que o dano aconteça. Também entra aqui no princípio do poluidor-pagador. Como assim pagar para evitar que o dano aconteça, hein, pessoal? Imagina um exemplo. Vamos ver um exemplo também, fica mais fácil de identificar. Há uma fábrica, é um exemplo, inclusive, lá de um livro muito conhecido do direito ambiental e econômico. Uma fábrica está soltando fumaça à vontade pela chaminé. Ela não colocou o filtro antipoluente que deveria ter colocado. Não colocou, está poluindo o ar. Quem já estudou economia sabe que os bens naturais são chamados de bens livres, porque não se paga para utilizar aqueles bens. E aquela fumaça está chegando a um bairro residencial e agravando um problema respiratório de uma criança que tem ali que mora ali perto. Pelo aspecto econômico, financeiro, único e exclusivamente, a análise é a seguinte: o que é que aquele pai daquela criança vai ter que fazer? Vai ter que levar a criança no hospital, vai comprar remédio, talvez tenha que pagar a internação, vai ter um custo econômico decorrente daquela poluição. Ele deveria ter esse custo? Obviamente que não. Quem está explorando a atividade econômica, que é aquela empresa, que tem que pagar para evitar o dano ambiental ou o dano à saúde de terceiros. Como que ela paga para evitar? Colocando um filtro antipoluente. Ela que tem que pagar
para evitar as externalidades negativas. Externalidade negativa é o que está fora ali daquela produção, mas que causa um prejuízo a terceiros. O pai ele não tem nada a ver com isso, ele não teria que estar gastando nenhum tipo de recurso para tratar um problema de saúde do filho agravado pela empresa vizinha. A empresa é que tem que evitar a fumaça chegue lá. Ela que está tendo lucro com a atividade, porque senão é muito fácil. Ela fica com o lucro todo da atividade, não põe filtro antipoluente nenhum e deixa o prejuízo para terceiros, os outros que paguem, né? Em vez de ela pagar o filtro, o pai que vai pagar o tratamento do filho. E aí não está correto, né? É injusto. Então, pagar para evitar o dano ambiental também é poluidor-pagador. Ele tem outras acepções, nós vamos continuar falando do poluidor-pagador na sequência de mais alguns princípios do direito ambiental e como que eles aparecem na Constituição e nos tratados internacionais. A gente continua em breve e até daqui a pouco.